Havia uma guerra que durou décadas com o labirinto, e que terminou com a vitória daqueles acima da terra. Depois de suas derrotas, as dezenas de milhares de mestres de labirintos libertaram seus prisioneiros. Entre todos esses prisioneiros havia bebês que nasceram dentro do labirinto. Suas mães já estavam mortas, por esse motivo eles tiveram que ser criados com leite de monstros. Um senhor avista uma criança e avisa ao seu chefe, pois essas crianças possuíam poderes de outro mundo e eram fortes demais para serem consideradas simplesmente humanas. Dois homens velhos conversam discutindo sobre a criança ter nascido no labirinto e que provavelmente ela teria vindo do nível mais baixo. Conforme a humanidade os chamou, eram os bebês de Dungeon. A criança que saiu foi acolhida e todos avisavam para tomar cuidado, pois ela não sabia controlar seus poderes. Os chamavam de bebê de Dungeon e diziam para ficarem de olho nele. Um dos repórteres diz que estão para filmar o segundo andar do labirinto, enquanto o outro responde que lá já não tem mais nada. Discutindo, eles evidenciam que é uma chance para ficarem milionários, pois os bebês não são tão conhecidos e seriam os primeiros mesmo sendo questionados sobre isso. Uma repórter responde dizendo que fez uma pequena investigação. Pergunta se ele sabe como os bebês das dungeons são obcecados com elas. Ele respondeu que aparentemente aquele guia é o único bebê de dungeon que se recusa a chegar perto do labirinto em que nasceu e seu nível nunca foi revelado. Responde fazendo outra pergunta dizendo para ele que se não é por o mesmo ser fraco, por isso também contratou guardas só por precaução. O repórter responde que talvez ele poderia ser bem outra coisa, deixando um suspense na cena e dizendo para irem logo, mas foi contrariado por estarem ali há apenas 10 minutos. E também dá avisos sobre a periculosidade do local e sobre os guardas não usarem suas armas contra as bestas. Os guardas, ouvindo que deveriam evitar conflitos, contrariam o guia falando que o mesmo se preocupa demais. Um dos guardas zomba dos bebês de Dungeon comparando-os com bebês Buda, falam que ninguém se importa com isso e irão proteger todos os bebês. O guia pensa consigo mesmo que os guardas não entenderam nada e que enquanto os guardas conversam alguém está sendo rasgado em pedaços. Ele também diz que Gizer não é um lugar qualquer, enquanto isso um repórter se assusta com um mega barulho e pergunta o que seria isso. De repente um monstro enorme aparece entre as rochas do local. O guia diz que é uma besta chifruda que é frequentemente encontrada no primeiro andar de Gizer, apontando que ela está machucada e seria melhor saírem antes do cheiro grudar. Os guardas de prontidão acalmam a todos e os asseguram de fazer seu trabalho de proteção da equipe. O líder guia dos repórteres grita desesperado para não atirarem. Bem atento, um dos guardas grita fogo na intenção de todos atirarem imediatamente na besta. Eles começam a atirar freneticamente no monstro. A besta é atingida e emite um enorme som que é ensurdecedor a todos. Logo após cai no chão desacordada e muito ferida. Todos ficam surpresos olhando tudo aquilo que acabou de acontecer. Eles olham desesperados e desentendidos. Os guardas ficam incrédulos por terem matado a besta tão facilmente e zombam dela dizendo que não foi nada. Logo os repórteres ficam impressionados com a situação enquanto todos zombavam da besta dizendo que tudo que está vivo e se mexe pode morrer. Animados, o grupo queria seguir em frente, mas o guia adverte-os e é contrariado e zombado, pois o problema já tinha sido resolvido. De repente todos escutam um som enorme na caverna. Perguntam-se que som é esse e atento o guia responde que um predador que ouviu os tiros estaria a caminho e seria melhor todos saírem rapidamente enquanto ainda está longe. Um dos guardas grita que iriam lutar mais ainda. Diz que provavelmente seriam capazes de derrotá-lo com uma tática, pois o outro caiu com apenas alguns tiros e usa o valor da besta como incentivo. Em discussão falam que a besta morta vale milhões e que se matarem mais dela será mais de 10 milhões para cada um, enquanto isso o guia se decepciona com esse objetivo. Os dois se encaram por algum tempo. Ele diz para os guardas fazerem o que acharem melhor e que todos os outros ficarão afastados, pois não tinham armas. Durante isso os guardas comemoram pensando no dinheiro. Todo o resto foi instruído a segui-lo para longe, mesmo uma das repórteres querendo filmar. Uma ordem mais raivosa foi dada pelo guia. Despedem-se dos guardas dizendo que se viriam depois e pergunta-se onde todo mundo deveria esperar se todos estivessem bem depois da procura aos monstros. O guia de repente corre e todos pedem para esperar. Todos cansados de correr se encaram e respiram por um tempo. Uma das repórteres pergunta onde estão indo e diz que as filmagens já estão todas ferradas. Respondendo a ela, ele diz que sem mais filmagens. Kim diz que estão todos partindo mesmo sendo questionado. O questionamento era por conta das falas do guia para os guardas anteriormente. A repórter atenta-se que a razão dele não se aproximar do labirinto é que ele na verdade não termina a frase, deixando um suspense. Ele a encara por alguns segundos. E é chamado de covarde, terminando o suspense. Ela diz que é para todos voltarem mesmo sendo questionada e respondendo que é pelo motivo de filmar os guardas lutando com as bestas. Com raiva também diz que todos gastaram muito dinheiro para estarem ali e que se saírem agora serão algo que ela deixa em suspense. Um mega barulho é escutado de suas costas, eles viram e observam. Novamente o som ecoa pelo local. Parece chegar cada vez mais perto de todos. Eles ficam cada vez mais assustados com aquilo.
O guia diz ao grupo para todos se acalmarem e irem andando, pois não podem deixar o predador notar que o grupo está dividido enquanto é questionado sobre tudo. Fala também que os predadores próximos ouviram os disparos e que a primeira besta que foi morta era apenas uma presa. Ela pergunta ao líder se ele vai deixar os guardas morrerem mesmo sabendo de todas essas informações, e ele a responde dizendo que se tentasse todos estariam mortos. Diz também que o cheiro de sangue poderia estar nas roupas dos guardas e que poderiam ter sido pegos com eles se todos corressem. A repórter desesperada tenta remediar a situação, mas o guia pede calma. Ela diz que se os guardas pudessem ser convencidos, as coisas poderiam ter sido diferentes. A cena fica um pouco mais pesada, pois surge um som. O tal barulho era um predador voraz. De repente o animal surge entre eles e ruge altamente em direção ao grupo. Logo após abocanha a câmera do cinegrafista. Kim e a repórter olham tudo com um olhar de desespero. O predador mastiga vorazmente o cinegrafista. Mesmo pedindo socorro, sua vida é cessada. O guia se pergunta se aquilo seria um macaco-lobo e a repórter pergunta-se por que estão no primeiro andar. Ele olha desesperado para o monstro depois de tudo aquilo que aconteceu. Revela-se um grupo inteiro de predadores e o resto dos exploradores são devorados vorazmente enquanto se perguntam desde quando os monstros sabiam sua localização. Kim rapidamente tenta lutar contra os monstros. Encara-os e cria coragem para correr. Corre rapidamente em direção a um deles. Se prepara para atacá-lo com um golpe certeiro. Olha fixamente aos olhos do monstro e o golpeia fortemente contra seu corpo. O monstro ruge em tom de dor e desespero, e logo é golpeado em seu rosto, caindo no chão já sem vida. De repente o outro predador tenta golpear a repórter com seus punhos. Vendo tudo aquilo, Kim heroicamente tenta agir. Rapidamente corre em direção ao monstro com um olhar de vingança e o golpeia. Ele pega a repórter nos ombros e diz que vai correr no ritmo que se espera de um bebê de dungeon. E também avisa que algumas costelas podem quebrar, mas que é para ela aguentar firme. Correndo rapidamente, os dois se afastam do monstro. Muito machucado, o predador fica confuso sobre o que aconteceu. Tenta golpear o chão, mas não há mais ninguém ali. Depois de tanto correrem, os dois sentam-se e descansam. Após se afastarem de lá, ele diz a ela que deve ter doído, mas que mandou muito bem e que os monstros devem persegui-los. Depois disso, ela pergunta por que ele deixou os outros integrantes do grupo morrerem. Chorando muito, o questiona, dizendo que ele é forte o bastante para usar uma faca cega, então por que deixou eles morrerem? Ele diz a ela que parece ter entendido tudo errado, e que ele foi apenas contratado como um guia, não como um guarda. O mesmo também faz uma pergunta a ela, falando se tinha algo no contrato dizendo que ele deveria lutar, sendo respondido com a vida das pessoas que morreram. Em tom de ironia responde bem-vinda a Gizer. Em tom de arrogância pergunta se foi ela que contratou esse bando de idiotas que nunca foram lá e que eles fizeram tudo o que ele disse para não fazer, por isso morreram. O guia protagonista diz que se todos tivessem ouvido a ele desde o começo, poderiam ter diminuído os danos e que nem mesmo teriam sido atacados. Então ela pergunta por que o mesmo salvou somente a ela. Logo o protagonista faz outra pergunta dizendo quem vai pagar ele se ela morrer ali. E que o mesmo ainda está trabalhando e ela precisa pagá-lo e vai mantê-la viva. De repente uma luz dourada aparece. Os dois olham atentamente para ela. Percebe-se que o que está na frente dos mesmos é um emblema de labirinto. Ele fala que correu para qualquer direção, mas mesmo assim acabaram dentro do labirinto, e diz que precisam sair agora mesmo. Tentam correr, mas caem em um enorme buraco que se abriu no chão. Eles gritam desesperados enquanto caem de uma enorme altura. Caído ao chão, ele olha para o teto com um olhar fixo. Rapidamente tenta se levantar do chão. Escuta um barulho muito estranho vindo de seu próprio braço. E percebe que seu braço esquerdo está quebrado. Mesmo assim fica otimista e diz que poderia ter sido pior ainda. O protagonista procura a repórter e não a encontra e diz que ela não sobreviveria a uma queda dessa amplitude e diz que seu pagamento se foi. Logo o mesmo também escuta mais um predador. Ele diz que está ferrado e que caiu no centro do labirinto. Pergunta-se que lugar seria aquele que não tem sinal de atividade e parece um labirinto abandonado. Olha fixamente para o emblema de labirinto. De repente a cobra que estava envolta ao emblema olha fixamente para o mesmo. E decide se enroscar em seu corpo para atacá-lo vorazmente. Tenta abocanhá-lo com suas enormes presas. Consegue mordê-lo em seu braço, em cima de seu casaco. Ele olha desesperado com o que acabou de acontecer. Essa era a serpente 18.230 que acabava de ser liberada. Ele acha ridículo e diz que não pode morrer ali agora. O mesmo será quem herdará esse subsolo sinistro. Tenta dizer algo sobre sua morte, mas desmaia. Escuta para aceitar aquele subsolo sinistro. Ele acorda do desmaio, olhando fixamente para o teto. Tenta levantar-se do chão em que estava. Ele comemora estar vivo depois de tudo aquilo. O mesmo diz que viu definitivamente o veneno se espalhar em seu corpo. Percebe que seu braço está curado, não estando mais quebrado. Não só seu braço esquerdo, mas também seu corpo inteiro. Ele analisa o lugar e diz que aquele lugar é bem parecido com algum lugar perto da entrada do primeiro andar.
e de repente ele avista a repórter sobrevivente caída no chão. Ele corre em direção a Yeonjo. Analisando, ele descobre que ela ainda está respirando, mas que suas feridas estão muito sérias e graves. Entrando em desespero, ele diz que não tem nenhum kit de primeiros socorros por ali, e não tem mais ninguém por perto para ajudar. Muito sangue sai da boca de Yeonjo. Ele diz que não tem tempo para pensar em tudo isso se ele continuar ali sem fazer nada. Desesperado, ele pede encarecidamente a ela que aguente mais um pouco, por favor, que eles já estão chegando. Voltando à sua casa, o protagonista avisa que chegou. Entrando, ele ouve algo vindo da televisão. Era um jornal de notícias e estava noticiando um acidente que havia acontecido naquele mesmo dia às 9 da manhã. Também falava que 7 de 9 pessoas presentes no local teriam falecido e que se presumia que teria acontecido uma emboscada de uma besta chifruda. Em continuação, o noticiário falava dos 2 sobreviventes, enquanto Kim comenta sobre as notícias se espalharem rapidamente. Ele desliga a televisão e diz aliviado que pelo menos a parte em que os guardas não o escutam está no vídeo gravado. E calmo fala que se não fosse pelas câmeras o mesmo teria sido multado. Ele se direciona ao quarto de sua irmã e diz que deixou parte do pagamento no seu quarto e que ela já deve ter visto. Enquanto isso, ele pensa rapidamente em levar outro pacote para ela. Mas na ida, o mesmo se depara com a sua irmã no caminho e resmunga surpreso, dizendo que ela estaria em casa. Mesmo bravo, ele a pergunta se ela estava chorando. Eles se encaram por alguns segundos em tom de suspense. O protagonista logo pensa que sua irmã acabava de ter visto o dinheiro em seu quarto e que esse dinheiro a deixou surpresa e emocionada de felicidade por ser uma alta quantia. Rapidamente, Kim entrega o pacote para ela e diz para a mesma usar em seu casamento e não perguntar como ele tinha conseguido o dinheiro, pois não tinha vindo de algo ruim. De repente, o pai dos 2 chega no local da conversa e logo pergunta o significado do que ele tinha acabado de ver em sua frente. Kim responde seu pai com uma pergunta, pois estava surpreso de que hoje estava em casa de folga, e é respondido por uma bronca por ser desobediente, pois tinha ouvido falar que seu filho estava arriscando sua vida para ganhar dinheiro. Por esse motivo, ele tinha abandonado o trabalho e ido para casa. Logo após, em um tom de raiva, fala para Yoongi devolver todo o dinheiro que Kim havia lhe dado. Novamente raivoso, diz para devolver o dinheiro ao seu irmão. O guia recebe mais perguntas de seu pai. O mesmo questiona se por acaso o protagonista acha que seus pais são inúteis ao ponto de arriscar sua própria vida para casar a Yoongi. Kim responde dizendo que não sabe o que seu tutor está falando e usa um exemplo e que só recebeu o dinheiro trabalhando, enquanto seu pai acaba com a conversa. Logo após, o mesmo revela que não é o pai de sangue do protagonista, mas que está sendo subestimado demais por ele. Em seguida, o pergunta se achava que ele não descobriria. Kim pede desculpas ao seu tutor naquele momento. Ele olha em sua volta fixamente, bastante suado e nervoso. Sua irmã devolve todo o dinheiro ganhado. Ele tenta devolver o dinheiro a Yoongi meio sem graça. Decepcionado, o pai dá um sermão dizendo que achava ter criado seu filho bem, mas que na verdade ele tinha crescido bem egoísta. O mesmo diz que já sabia que criar uma criança é um trabalho difícil, enquanto o protagonista tenta se explicar dizendo que deu o dinheiro a Yoongi porque quis e não tinha onde gastar tudo. O seu tutor responde dizendo que a mesma não aceitaria um dinheiro que arriscou a vida de seu irmão. E que o protagonista também faz parte da família e não era para ele o chatear assim. O pai faz um pedido para que ele entre e descanse, e também para não fazer tudo o que fez novamente. Kim responde em afirmação um pouco sem graça. Adotar um órfão da dungeon, também conhecido como filho da dungeon, te dá muito dinheiro. E por isso tiveram muitos incidentes em que pessoas adotaram crianças só pelo dinheiro e abusaram da criança, o que resultou no assassinato dos pais, e por isso tem sorte. Pelo motivo de conhecer uma família de verdade. Mas que a família está tendo problemas por conta do casamento de sua irmã. O mesmo olha atentamente para sua mão. Ele revela uma tatuagem em seu pulso da qual não sabe a origem. Kim toca em sua tatuagem, que fica verde. Aparece algo verde em frente aos seus olhos. Batendo nela, revela-se dados sobre um suposto labirinto da Nagan. O mesmo diz que tem umas coisas que descobriu na internet. E que o painel verde com os dados parece muito com o que aparece em jogos. Descobre-se que o labirinto está se referindo provavelmente a onde ele tinha sido mordido pela serpente, e se pergunta se um labirinto abandonado o tinha escolhido como mestre. Pensando, evidencia-se que o portal também é coisa de jogo. E que tem uma coisa nova nele. Aparentemente não estava por lá antes. Tocando nisso, ele é arremessado. Cai no chão e olha ao seu redor. Por meio de um portal, ele foi teletransportado de volta para o labirinto, onde tinha sido atacado pela serpente. O mesmo olha fixamente para a serpente e pensa que aquele lugar era o mesmo lugar de antes. Confundindo-se, pois aquele lugar era um pouco diferente. Novamente ele olha fixamente para a cobra. De repente a serpente aparece novamente, e é tão rápida que o protagonista quase não consegue acompanhá-la com os olhos, e ele tem que usar sua força desde o início. Ele entra em luta com a serpente e a imobiliza com um tecido. E zomba dela dizendo que não cairia no mesmo truque 2 vezes.
Pensando consigo mesmo, percebe que não vai adiantar seu plano por muito tempo, pois a serpente é forte o suficiente para rasgar o tecido e que ele precisa de uma arma para lutar. A serpente diz que ele é o 18.230 libertador das serpentes e que herdará o subterrâneo e sentará no trono de Nagã. Olha novamente fixamente para a cobra. Fala também que Kim é pequeno e inferior demais para aguentar o peso da coroa, mas que não está ali para atrasar o fluxo do tempo, então pensará naquilo também como destino. O protagonista questiona sobre o trono de Nagã e sobre o que a serpente está falando e se ela é o mestre do labirinto. A cobra some desejando sorte e glória ao novo rei de Nagã, enquanto Kim pede para a mesma esperar. E diz para ela não brincar com aquilo, pois o mesmo odeia labirintos. O protagonista pensa consigo mesmo, resmungando que nunca nem olhou para labirintos por anos e que só foi uma vez para conseguir o dinheiro da taxa do casamento de sua irmã. Também pensa que em sua vida sempre acontece uma coisa chata atrás da outra e que deveria ter escutado seus pais e evitado os labirintos. Ele olha ao seu redor, pois escutou um barulho. Percebe-se que vem do portal no qual tinha sido teletransportado. De repente a voz de sua irmã ecoa do portal perguntando se podem conversar um pouco, e ele mente respondendo para ela esperar, pois estava se trocando. E se pergunta se era o mesmo portal que tinha atravessado e que não imaginava que o som também atravessaria. Mesmo assim, Yoongi entra em seu quarto mesmo ele pedindo para esperar. Ele se prepara para voltar à sua casa. E rapidamente pula no portal. Kim diz que parecia que seu corpo estava quebrando, mas que não tinha nada de errado consigo mesmo. Sua irmã pergunta o que seria o barulho estranho vindo de seu quarto. E porque ele estava todo suado e não tinha se trocado ainda, com isso fica tímido. De repente uma voz dizendo lendário vem do computador do protagonista. Yoongi pergunta se agora ele está jogando o mesmo, responde que não e que é apenas uma stream. Ela responde que não achava que seu irmão rígido tinha interesse em algo da idade dela, ou mesmo se pergunta o porquê de ser rígido. Yoongi responde que Kim não tem hobbies e quando era criança ou mesmo só ficava avoado em seu quarto por horas e horas, mas ele a pergunta se é assim que ela o vê. Mas a mesma não está errada, pois o protagonista, depois de sair do labirinto, não conseguia mais parar de pensar naquele lugar e ele não estava acostumado com aquela paz. Aquela calmaria era um tanto quanto desconfortável para ele, e esse provavelmente também é o motivo para os outros filhos de Dungeons ainda serem empurrados para Dungeons. Depois desses pensamentos, sua irmã pergunta o que foi. Faz uma cara de muito triste para seu irmão. E pede desculpas para ele depois de tudo. Pois ela não sabia que ele tinha voltado ao labirinto por sua causa, mas o estava se perguntando o que estava acontecendo. E fala que está tudo bem e não há com o que a irmã se preocupar e tenta lhe dar novamente o dinheiro. Percebe que o dinheiro já não está mais em sua posse. E lembra que está na blusa de tecido a qual imobilizou a serpente e pede para sua irmã esperar que ele já volta. Olhando para o portal, ele vê um ser diabólico com sua blusa pegando o dinheiro. Ele se prepara encarando o diabinho e o portal. Encarando-o com um olhar fixo e desentendido. O protagonista desesperado pensa na grana de sua irmã. Então disfarça dizendo que está bem e é para a mesma não se preocupar, que ele apenas estava tão curioso sobre o jogo que esqueceu dos acontecimentos de ontem. Tentando acabar com a conversa, Kim diz à sua irmã que gostaria de aproveitar seu primeiro e novo hobby e ela responde em tom de afirmação. O protagonista rapidamente volta para seu quarto agradecendo. Enquanto sua irmã fica meio desentendida com aquilo. Escutando pela porta do quarto, Kim ouve Yoongi dizer que nunca viu ele tão animado antes e ele pensa se desculpando com sua irmã. Fecha sua porta e tranca rapidamente para voltar ao portal. Ele atravessa e novamente se teletransporta ao local em que estava o diabinho. Ele corre rapidamente adentrando ao local. Correndo de volta para o labirinto, ele percebe que o diabinho já se foi. E o procura por todo canto e não o acha, e muito menos o dinheiro. Ele encontra novamente o painel verde falando sobre o diabinho e o dinheiro e ordenando ele terminar a sincronização e ativar a entrada do labirinto. Então Kim fica muito desentendido com aquilo. O protagonista pergunta ao painel que merda seria essa e por que um diabinho roubaria pedaços de papel. Ele fica em completo silêncio e parado no local. Joga sua jaqueta de tecido no chão com força e a xinga. E senta-se no trono meio entristecido com tudo aquilo. Se lamenta pois não sabia que todo o seu trabalho tinha ido pro completo lixo. Tocando no mármore de seu assento, ele percebe algo brilhante ao pressionar. Mexendo no mármore do trono, o painel revela mais informações. E parece funcionar igual a tatuagem em seu braço, mas ele não se importa muito. Ele fica parado raciocinando sobre tudo aquilo. Pensando muito, decide ativar a sincronização, pois precisa achar o seu dinheiro. Ele pensa que também poderia só deixar para lá, pois isso só aumentaria os incontáveis labirintos. Então raciocina que talvez ele esteja sendo arrastado para labirintos igual os outros filhos das Dungeons enquanto aperta para começar a sincronização. O painel verifica todas as suas qualificações. Enquanto o protagonista se pergunta se não era apenas para pressionar o sim. E que um portão apareceria logo após isso. Pensando melhor, Kim percebe que está perdendo seu tempo e seria mais fácil só cavar o chão atrás do diabinho. De repente o painel verifica que ele está qualificado para ser o rei de Nagã e inicia a sincronização enquanto ele não entende nada.
Uma luz branca muito forte surge ali mesmo. E revela que o labirinto registrou como mestre enquanto uma voz ressoa em sua cabeça. O labirinto é reorganizado conforme os dados sincronizados. Novamente uma luz branca forte aparece no local. E revela um enorme portão afirmando que a sincronização foi completa. Ele para e observa tudo ao seu redor em completo silêncio. Diz que está tudo melhor que antes mesmo continuando escuro e assustador. Novamente o painel verde aparece em sua frente. E o protagonista percebe que não há muitas mudanças a não ser os detalhes na janela de status. Ele percebe o portão e deduz que pode ser a entrada do labirinto. Logo o diabinho surge de dentro da abertura que apareceu. E entra no labirinto novamente rapidamente para não ser percebido. Mesmo assim é percebido e encarado pelo protagonista, que logo o vê e pergunta como ele se atreve a entrar. O ser vermelho com chifres logo pensa que uma pessoa normal não notaria sua presença e nem mesmo saberia que algo passou por ali. Desesperado ele olha ao seu redor atento e preocupado. Logo o protagonista pega o ser diabólico pelo pescoço igual ele fez com o dinheiro. O balança freneticamente para cima e para baixo. Logo em seguida acerta um forte golpe em seu rosto. O diabinho fecha os olhos com um semblante de muita dor e agonia. Kim diz que achou que o mesmo não se atreveria a voltar. Logo após pede seu dinheiro de volta para que não mate o ser diabólico. Balança o diabinho e vê que o dinheiro não está com o mesmo. Rapidamente pergunta onde estaria o seu dinheiro e se sabe que tipo de dinheiro é aquele. Pega novamente pelo seu corpo e o balança. Logo algo cai do ser diabólico enquanto Kim diz que não precisa mais desse dinheiro. Ele encara o objeto que acabou de cair do ser. Essa coisa que caiu seria uma joia terrestre. A joia terrestre é uma pedra preciosa somente encontrada em Gizeh e pode estar enterrada no fundo da terra ou estar escondida dentro de uma planta rara. No entanto, é quase impossível de achá-la com os métodos conhecidos e geralmente pessoas matam bestas perigosas para obtê-las e elas são vendidas por preços muito altos. Kim logo pensa que menos de 1 grama da pedra valeria milhões e que aquela pedra é de um bom tamanho e deve valer dezenas de milhares de won. Ele balança novamente o diabinho freneticamente rápido. E surge mais uma joia terrestre de cor diferente da anterior. O mesmo se pergunta sobre ter 2 joias ali em sua mão. O ser diabólico se balança e consegue se soltar de Kim e sai em disparada para dentro do portão. Se lamentando, ele vê o ser indo embora dali rapidamente. O protagonista pensa que já está bom pois conseguiu 2 joias terrestres. Só que uma de repente reluz uma luz branca extremamente forte da pedra em sua mão. Ele olha atentamente a joia brilhando muito assustado. A luz não perde força e o protagonista continua a olhar atentamente. Ainda continua olhando a forte luz da pedra. Se pergunta o que aconteceu enquanto um painel surge em sua frente dizendo que o mesmo sacrificou uma joia e a durabilidade do labirinto será restaurada e upada. Pulando à sua frente ele pergunta se por ordem de quem isso teria acontecido. Tenta pegar novamente a pedra em sua mão. Mas ela simplesmente desaparece em pó e fragmentos. O painel avisa quantas horas faltam para a restauração e revela o tempo restante para o protagonista aumentar o rank do labirinto. Ele olha atentamente e preocupado com essa nova informação. Se lamentando diz que a pedra valia o mesmo valor de um carro. 4 dias depois, apesar das preocupações, o casamento da Yoongi ocorreu muito bem com muita generosidade de bênçãos de muitas pessoas. Depois de muita negociação, também vendeu a joia terrestre restante por um valor muito alto de 18 milhões. Estava incrédulo pelo valor da pedra, mesmo sendo um preço abaixo, foi suficiente para comprar um presente de casamento que daria escondido devido a seu pai. Novamente o painel verde aparece revelando o upgrade do labirinto quase estar completo e ele pensa no valor da pedra que usou para essa melhoria. Pensando que não adianta mais lamentar o passado, ele tem esperança que o upgrade tenha valido a pena. Ele ordena que o portal se abra de imediato. Rapidamente é aberto e ele entra calmamente. É teletransportado para o labirinto e logo se depara com informações. Revela-se que o upgrade está completo e que o labirinto subiu de rank. Algumas notícias ruins também são reveladas. Também revela-se que um ninho foi criado. O protagonista se pergunta sobre um ninho de Nagan. Ele ouve um barulho estranho vindo do portão do labirinto. O mesmo fica envolto por uma poeira muito densa. E se pergunta o que está acontecendo ali naquele momento. Uma sala apareceu onde um paredão estava bloqueando e seria ali o ninho de Nagan. É bem diferente do que ele esperava, pois é bem vazio e imaginava um ambiente úmido e pegajoso digno de verdadeiros répteis. De repente uma enorme pata surge atrás do mesmo. Se pergunta sobre a besta e por que do nada ela apareceu. O painel surge revelando que seriam trabalhadores do ninho de Nagan. Eram apenas monstrinhos fofos e não era o que Kim esperava ser. Eles aguardam um comando do rei do labirinto. Kim admite saber muito bem o que um trabalhador do mais baixo rank deveria fazer, pois ele também participava de escavações. Ordena que 3 trabalharão como exploradores e que desenhem um mapa com o labirinto no centro. Também diz para investigarem os fatores de risco, recursos, ecologia dos arredores e que evitem batalhas para priorizar a sobrevivência dos mesmos.
O rei pensa que originalmente os monstrinhos fofos deveriam ir com guardas, mas ele não tem nenhum ao seu dispor no momento. Ordena ao restante que cavem um buraco na parede oposta ao ninho e que criem um armazém. Ele revela que não tem muitas expectativas em seus trabalhadores, pois são pequenos e corpulentos, então não seriam rápidos ou fortes e são fáceis presas em Gizer. Mas são bem impressionantes no entanto. Rapidamente o grupo de 3 em menos de 1 hora constrói o armazém no qual foram mandados. Enquanto isso, uma parte da equipe de exploração retorna, e Kim se pergunta o porquê de só uma parte ter retornado. Apenas um surge e ele se pergunta se o resto, deixando a frase inacabada e com um enorme suspense no ar. Pergunta-se onde estaria o resto da equipe e se eles tinham morrido na missão. Ele pensa que deveria ter ido com os mesmos, pois trabalhadores não existem na categoria de invocação como força militar de defesa. Raciocina que é uma perda permanente durante um barulho surgindo. O som era outro trabalhador chegando e Kim se pergunta se todos estão bem e se os espólios eram muitos, então vieram deixar alguns e que era uma honra estar preocupado. Uma notícia dizendo que a moral e eficiência de 4 trabalhadores aumentou gera comemoração entre os trabalhadores. Um dos monstrinhos entrega algo ao rei. Era um mapa e estava atualizando no momento. O mapa trazia informações sobre durabilidade e defesa do local. Kim pensa que pelo jeito não vai precisar sair para criar o mapa, pois tem muitas coisas por perto. Ele olha ao seu redor atentamente enquanto o mapa está em sua frente. Vê que o trabalhador já juntou bastantes espólios. Então o mesmo trouxe qualquer coisa que conseguiu pelo caminho. Kim se pergunta se deveria ficar agradecido por aquele ato. Eram coisas da última grande guerra de Gizer, mas estavam todas vencidas e enferrujadas e que não há sinais recentes de pessoas por ali. Pensa também que o lugar está no meio do nada, então não pode ser tão profundo. O mesmo do nada corre em direção a algo que viu. Ele olha o objeto em sua mão muito surpreso junto ao trabalhador. Parecia ser mais uma joia terrestre. Pergunta ao trabalhador se viu mais dessas em sua jornada fora dali. Ordena ao trabalhador que vá pegar todas e para avisar aos outros que façam o mesmo também. Kim corre dizendo que precisa da avaliação da pedra. Do nada para de correr em direção ao portal e pensa no que vai acontecer com os trabalhadores depois que ele sair dali. Raciocina também que o labirinto pode ser atacado enquanto ele não estiver por lá. Os monstrinhos fofos olham muito tristes para Kim com os olhos cheios de lágrimas e semblante cabisbaixo. Pergunta-lhe se tem certeza que há por ali mais joias terrestres e é respondido com um grunhido impositivo. Responde ok para o trabalhador que afirmou a informação. Pensa que é verdade o labirinto ser benéfico para si mesmo por causa do dinheiro. Ou por uma real oportunidade, diz olhando ao seu redor. Surge o painel verde dizendo que ele sacrificou mais joias terrestres. E que as joias estão sendo substituídas por energia do labirinto. Ele se pergunta sobre ter trocado dezenas de milhões por mera possibilidade. Diz que tentou parar de pensar no labirinto pelos últimos 5 anos, mas pisar dentro de um o deixou obcecado. Ele entende o porquê de os filhos das dungeons serem tão obcecados e o motivo de estarem morrendo ao se jogarem nisso. Além do perigo e escuridão de Gizer, ele sentia um desconforto enquanto vivia uma vida brilhante e segura acima do solo, e não era uma questão de se ajustar e se acostumar. Na verdade é que mesmo vivendo bem, tudo aquilo era extremamente tedioso. Ele diz que certamente estava muito entediado realmente. Também fala que é rei de Nagant e trará glória para o Império como desejarem. Seria uma glória tão grande que envolveria toda a Gizer. Ele invoca Nagant em meio a isso tudo. Aparece então o painel revelando informações sobre as unidades intocáveis de Nagant. Só poderia invocar as informadas no painel e seria correto invocá-las para a defesa do labirinto. Pensa então nas taxas de manutenção e que não pode gastar descuidadamente as pedras que tem, pois ainda não possui mais delas. Decide então invocar um soldado e uma criada Nagant. Um informativo aparece dizendo que o mesmo consumiu energia de joias para a invocação. Escuta então um barulho e observa parado no local. De repente uma luz branca bem forte surge ali mesmo. Aparece então um grande bicho em sua frente. Este seria um soldado Nagant de nível normal e Kim se surpreende, pois não era o protetor que ele esperava, mas parecia ser bem confiável. Logo ordena para defender o armazém com os trabalhadores no portão. Pensa então que, considerando a aparência do guardião, ele teria um físico para sobreviver até o 5º andar. O painel surge novamente informando a energia consumida para outra invocação. E também informa que o mistério de Gizer foi ativado juntamente e foi invocada uma criada de rank heróico. O mesmo se pergunta surpreso, pois era um nível alto demais. Novamente um enorme barulho é escutado no salão. Quando apareceu um brilho branco, o mesmo ordenou para que parasse imediatamente. Surge então uma mulher no local. Com enormes orelhas, olho roxo e cabelos azuis. O seu nome era Dominique e era de nível heróico. Ela é incomparável com as criadas Nagant normais, pois é uma verdadeira conselheira dedicada à honra de seu mandante. A mesma o chama de mestre naquele momento. Ela o teria chamado por telepatia. Dominique pergunta a Kim o que deve fazer e o mesmo fica surpreso, pois ela também sabe falar. Ele fica sem palavras e a encara por alguns segundos. O mesmo lhe explica a situação atual em que se encontravam.
e é perguntado sobre o término do tutorial, respondendo em afirmação logo em seguida. Dominique pede permissão para visualizar o mapa das áreas exploradas do labirinto até o momento e recebe a permissão. Descobre-se que existe por ali um filão e uma planta com uma joia por perto, então Kim fica perplexo por a mesma saber usar um objeto daquele tipo. Animada, ela dá conselhos e explica tudo enquanto andam para verem por si mesmos o local do mapa. No caminho a mesma tem várias ideias mirabolantes, como uma estação de reunião sob uma caverna de estalactites. Comenta sobre o filão ser ali próximo e também sobre as joias ali presentes no local. Então acham uma planta em forma de joia que teria uma forte capacidade de sobrevivência e não precisaria de manutenção. A mesma colhe as plantas que estavam em sua frente. Tem também uma ideia para protegerem aquela área, pois ali existem muitos recursos úteis. Kim se pergunta que marca vermelha seria aquela no mapa, e é respondido que aquele local seria um território de bestas selvagens. No mapa é como se fosse uma grande área bloqueada, mas os trabalhadores confirmaram a presença de monstros por ali. Dominique dá outra ideia para ali ser criada uma área de caça. Kim responde dando um aviso sobre como iria chamá-la, pois seu nome era muito difícil de ser pronunciado. Ela acha incrível e extremamente algo que deixa em suspense. Percebe que é normal para uma criada que ajuda com manutenção de labirinto e é respondida para não ser tão modesta. Kim nem imaginaria que teria uma criada que poderia lhe aconselhar e se comunicar com ele. Avisa a ela que o mesmo veio do mundo de cima e não tem a intenção de negligenciar o labirinto. A mesma entende a preocupação de seu mestre. Já que ainda não tem um núcleo no local, ela aconselha que o mesmo esteja preparado para qualquer coisa em Gizer e teria que aumentar as proteções do labirinto. Embora tenha que consumir mais joias para que isso seja feito. Ele pergunta se a mesma não pode fazer isso, mas é respondido negativamente, pois apenas o mesmo pode realizar este tipo de coisa. Ainda há mais um questionamento a ser feito. O que aconteceria se os padrões de Dominique não fossem entendidos por seu mestre? Os nagas iriam embora ou se rebelariam, mas mesmo que uma besta faça mal ao dono do labirinto, eles não poderiam absorver o local. Revela-se que só os escolhidos pelo labirinto podem ser os donos dele. Também evidencia-se que não existe Nagan idiota o suficiente para derrubar a realeza que envolve o Gizer inteiro. Kim olha ao seu redor com um semblante pensativo e preocupado com aquelas informações que acabou de receber. Responde tudo positivamente com um simples beleza. Já que os dois têm muitos deveres a serem feitos, param por ali mesmo, e o mestre revela a ansiedade que está em trabalhar com Dominique e ela fará seu melhor. A mesma disse que o labirinto poderia ser melhorado com as pedras preciosas colhidas, pois tem o suficiente. As joias são usadas para uma atualização no local. Kim sai do labirinto e volta à joalheria para avaliação de sua joia. O joalheiro questiona sobre onde o mesmo achou uma pedra de tão alta qualidade, pois os exploradores mal andam por lá ultimamente. Kim ouviu dizer que o primeiro andar não anda tão bem, e é afirmado pois os macacos-lobo que vivem no 8º andar começaram a sair do primeiro andar. O grisalho das joias diz que a qualidade dos exploradores caiu por 5 anos seguidos e graças a isso o fornecimento de pedras preciosas está em falta. Fala também que as aranhas infernais são difíceis de enfrentar, mas todas elas possuem joias e incentiva Kim a matá-las por conta do dinheiro. Informa a localização das mesmas e é contrariado pois o protagonista não irá fazer isso. Chateado diz que tudo foi ouvido pelo Kim e mesmo assim ele vai desperdiçar uma grande oportunidade tão facilmente. Tenta fazer chantagem emocional falando sobre a situação de sua família. Kim, bravo com aquilo, dá um enorme soco que parte a mesa do local em vários pedaços. O dono da joalheria fica pasmo com sua força e o encara com cara de medo e tensão. Logo o protagonista, bem bravo, pergunta se o mesmo fez uma verificação de seus antecedentes. Bem tenso e nervoso, o grisalho pede a Kim que se acalme e o escute, dizendo que é como trabalhar com super-humanos. Diz que eles não têm uma natureza agradável como a do mesmo e se os itens chegarem sujos na loja ele tem responsabilidade disso, sendo em especial os itens do protagonista. Com exceção do primeiro, a qualidade é tão boa que é de suspeitar, sendo respondido afirmativamente que tudo foi conseguido de forma justa. O velho acaba falando que a maioria das pessoas de lá leva uma vida dura, tendo seus pais e irmãos mortos, sendo difícil confiar em alguém que não tem algo para proteger e que eles precisam tomar conta de suas próprias vidas caso não estejam mais afim dela. Mas já que o mesmo tem uma família para proteger e acaba interrompido com uma ameaça inacabada do protagonista que acaba deixando um suspense. Finalizando que verá com clareza o que acontece se um filho da Dungeon vai à loucura, acabando com o mistério anterior, e o outro afirma que entendeu tudo. Ele acaba prometendo que nada assim acontecerá novamente, parecendo que sacrificou a sua própria confiabilidade para verificar a de Kim. O mesmo sai ordenando que o dinheiro das joias seja posto em sua conta, sendo respondido afirmativamente. Tenso e preocupado, o joalheiro para e pensa no que acaba de acontecer. Comenta sobre a mesa quebrada em pedaços e xinga todos os filhos de Dungeon. Enquanto isso, no labirinto, um desespero toma conta e os presentes tentam correr para fugirem, pois as aranhas infernais enlouqueceram e todo mundo no local fica desesperado. Se lamentam pois passaram a vida inteira cavando o seu labirinto, então por que tanta ira? Qual o motivo de tanta raiva e repúdio?
Uma das presentes clama pelo Duque de Gizer, enquanto a aranha infernal a encara muito irada e raivosa. Kim logo acorda e percebe que tudo era apenas um sonho. Dominique chama e clama pelo seu mestre. A mesma pergunta se está tudo bem. O protagonista apenas avisa que sonhou com algumas coisas do passado e que tá tudo bem e não precisava se preocupar pois tudo ficou para trás. Ele fica muito pensativo com o que acabou de sonhar. Todos o encaram pois tudo aquilo era muito estranho. O homem então dá uma leve gargalhada e fala que não é nada demais, afirmando que os monstrinhos fofos não parecem muito labirínticos. Dominique logo acha que os trabalhadores não são do agrado de seu mestre, mas ele a contraria pois gosta deles, mas eram um pouco estranhos e não como de costume. Kim, pensando bem, percebe que foram os monstrinhos fofos que o tornaram mais calmo. E o jovem ouviu que tinham aranhas infernais pelo local, mas não estão em perigo, no entanto outras bestas de andares mais profundos poderiam aparecer por lá. Perguntando em seguida sobre qual o status da atualização para sua empregada, e logo é respondido com o tempo restante. E também sobre o rank do labirinto que não é muito bem compreendido por ele. Parado no local, o mesmo escuta alguns barulhos e ouve muito atento. Informações aparecem trazendo boas notícias e dizendo que o upgrade foi concluído juntamente a 6 trabalhadores adicionados e um núcleo do labirinto. Novamente um som muito alto aparece e é atentamente escutado por todos. Revela-se em meio a muita poeira o coração do labirinto e mostra-se muito sensível. Como há um limite para o poder do labirinto, coisas novas aparecem e dessa vez um ponto fraco e indesejado apareceu. Mesmo que o labirinto esteja em ruínas, caso o mestre consiga defender seu núcleo, tudo pode ser recuperado logo depois. Atentamente Kim olha para seu lado pois um novo painel surge. Esse que trazia más notícias, incluindo um ataque em direção ao labirinto. Kim avisa sua empregada do ocorrido e ordena que o número de tropas seja aumentado imediatamente pois apenas um soldado não conseguirá defender um ataque. Logo pensa que nunca ouviu falar de ratos chifrudos anteriormente, nem mesmo sabe a capacidade de um soldado de Nagant, então decide invocar mais deles. O painel aparece revelando as opções disponíveis no momento. E nosso garoto descobre que tem mais tipos de unidades. Entretanto, eles têm um custo de energia maior do que o esperado e a energia de joias disponíveis atualmente é de somente 21, enquanto existem 20 inimigos, e logo decide usar tudo em soldados de Nagant enquanto é chamado desesperadamente. Ele é informado que se forem ratos chifrudos, cada lutador sozinho consegue lidar com 4 ao mesmo tempo. E assim é pensado rapidamente na equivalência dos guardas disponíveis. No final, um mago tem o poder de 5 soldados de uma só vez. Também fica informado de que, no entanto, tirando o soldado, todos são bem fracos em combate corpo a corpo. Imediatamente o jovem fica agradecido profundamente à sua empregada. E assim decide então invocar um soldado Nagant e 2 guerreiros. Rapidamente uma luz branca surge em sua frente. Todos ficam muito impressionados com aquilo. Monstros colossais invocados aparecem em meio a eles. As expectativas foram superadas e seria possível até lutar contra macacos-lobo. Olhando para trás, o mesmo percebe algo diferente. Os mini-trabalhadores estão muito tristes e cabisbaixos. Logo seu mestre os pergunta o que aconteceu. E é informado que trabalhadores de Nagant são um tipo de mutação de nagas de alto nível. Quanto mais forte um for, maior a chance de uma subespécie como essa nascer. O mini-monstrinho com a cara muito triste por um motivo. Sendo ele encarando o que poderia ter sido caso tivesse nascido normalmente. Então o pequenino ainda segue ordens, mas parece lento e com falta de vontade. Como o mesmo tinha mais força que os outros, não fazia diferença a velocidade de seu trabalho. A empregada ia tomar uma providência, mas é repreendida por falta de necessidade. Ele pede para que todos os trabalhadores de Nagant, incluindo os mais recentes, sejam reunidos. Mesmo questionado, pede para que todos não se preocupem, pois não irá brigar, apenas irão a uma viagem de campo. É questionado sobre a importância da batalha e honra, pois era um momento honorável. O mesmo ficará certificado de que não haverá perigos no caminho e protegerá a todos com tudo que pode. Então, em relação às armas, fica um suspense. Qual arma ele deveria usar para se defender nesta jornada? Seria a arma de um pequeno mas grande guerreiro. Logo o mesmo olha para o pequenino com semblante de orgulho e admiração, ordenando em seguida para que todos os nagas avancem imediatamente, pois fará todos os malditos ratos que invadirem o labirinto perceberem que entraram na boca de uma cobra por conta própria. De repente surgem vários ratos ali em frente. Todos eles querem achar a caverna da cobra. Dizem que lá só tem serpentes escavadeiras e que o novo dono do local é muito estúpido, pois não sabe ao menos fazer uma tropa decente. Vangloriam o seu Treash como o mais esperto e inteligente. O líder se diz muito bom no que faz e extinguirá a última caverna. Todos são instruídos a destruir o local e comer seus inimigos, pois ficariam mais fortes e chifrudos. O líder incentiva a sua tropa a não fugir, pois se tornariam predadores, mas seus soldados não entendem suas sábias palavras. Logo determina que não haverá mais escavações. Ordena que ataquem imediatamente os inimigos presentes. E que seja feita a extinção de todos eles, no caso matá-los. Se separam com uma cobra bebê trabalhadora.
Diz imediatamente que cessem a vida das mesmas. De repente o líder do labirinto surge heroicamente ali mesmo. Golpeia um dos ratos matando-o. Um inimigo fica vendo aquilo tudo pasmo. Todos os nagas são convocados por Kim naquele momento. São ordenados para que provem o seu próprio valor. E matem todos os ratos chifrudos. Desesperados, os inimigos descobrem a armadilha. Ficam tristes e preocupados com o seu bem-estar enquanto seus amigos são mortos. O líder dos ratos é perguntado por seu inimigo se está satisfeito com o que vê. Logo encara tudo aquilo triste e pensativo. O mesmo imaginava o seu mestre humano com capa preta conversando afiadamente com ele e dizendo que tinha nascido apenas para escavar mais e mais. Treash é comido vivo se não cavar, pois os donos de labirinto são grandes e fortes e o mesmo é pequeno e fraco. Seu líder o humilha dizendo que é estúpido e igual a todos os outros ratos. Fala também que vai ter que escolher outro rato para ensinar como ficar tão forte quanto seu próprio dono. Mesmo em dúvida, volta atrás do que disse. Diz a Treash que ele pode se tornar o dono daquele labirinto. O mesmo fica surpreso com aquela informação. Ele para de imaginar e se vê num caos total, sendo perguntado por seus soldados sobre o que iriam fazer naquele alvoroço. Observa-se então o mármore do qual estavam falando. Liderando os ratos, ele diz que se engolir a pedra ficará mais forte para proteger a todos. Diz que eles ainda podem vencer e que irá pegar o mármore. O mesmo imagina que ninguém foi usado para algo útil até hoje enquanto é protegido a caminho de seu destino. Enquanto um dos guardiões pega seu amigo, o mesmo diz que não irão mais ser comidos por pura diversão. Fala também que não baixará a cabeça e fingirá estar tudo bem novamente enquanto sua espécie é morta e comida. Um dos seus soldados diz para o mesmo correr e salvar a espécie. Ele corre imaginando comer o mármore. Logo é percebido pela menina de cabelo azul que chama o líder do labirinto. O mesmo surge matando um dos inimigos. E pede uma lança emprestada ao guardião. Treash pula em direção ao mármore dizendo que vai se vingar dos donos de labirinto. Todos olham aquela cena desesperados e preocupados com a pedra. O rato líder se aproxima cada vez mais do coração de labirinto. De repente uma fumaça enorme aparece em frente a Kim. Logo surge um painel dizendo que o altar foi atacado e sua durabilidade diminuiu. O rato chega ao ninho do mármore, que está em meio a muita fumaça e poeira. Treash encara a pedra com a intenção de engoli-la. Pede então liberdade para todos os seus irmãos antes de morrer com uma lança afiada em suas costas. Kim surge vendo que o mármore ainda está ali. O mesmo percebe que para quebrar o núcleo o rato queria comê-lo e pergunta se isso por acaso seria perigoso. É respondido por Dominique que a lança seria mais perigosa, pois o dente de um animal daquele tipo não seria capaz nem de arranhar o núcleo mesmo chegando perto dele. Kim pensa então que o rato chifrudo sacrificou seus companheiros para correr em direção ao mármore e que tomará mais cuidado com a lança da próxima vez. Desesperado, o mesmo percebe que precisa devolver a lança, mas é retrucado pois não precisaria. O rato que acabou de matar era o líder de todos os outros, então o espírito de luta dos inimigos claramente caiu e seria só questão de tempo para todos morrerem. Kim logo é informado que eles são muito fracos e ficou nervoso por nada, pois os ratos só têm número, mas são tão fortes quanto os trabalhadores de Nagan. Fica surpreso com aquilo e recebe outra informação dizendo que se os capturasse poderia torná-los trabalhadores. Pensa então que os ratos são iguais aos filhos da Dandia na Grande Guerra, enquanto escuta que os inimigos são fracos. Mas os soldados Nagan são muito fortes, pois eles podem se mover suavemente sem se enrolarem com corpos grandes graças às suas caudas, deixando-os mais equilibrados, flexíveis e rápidos. Seriam inimigos difíceis de enfrentar. Desentendido, Kim encara a moça de cabelos azuis. E ficam observando o poder de luta dos nagas. Muitos barulhos são escutados na caverna. Enquanto isso, em outro labirinto, o líder humano dos ratos percebe que seus inimigos seriam um nível heróico e 4 tropas de nível normal. Também percebe-se que talvez o dono seja ignorante, pois o mesmo apressou suas invocações quando a invasão começou. Logo aparece um mega monstro perguntando se o mesmo mandou 20 trabalhadores para checar o poder de luta fraco. O homem de capa preta rapidamente pede desculpas e é respondido apenas para capturar mais ratos, pois serão substituídos. É perguntado sobre os mercenários e responde que estão cuidando da subjugação sanguínea lá fora, e é ordenado para que diga que se preparem para a guerra ao voltarem. Logo pergunta se uma guerra vai ser deixada para um mero lutador, e é respondido que ele também é um deles. Uma pessoa disse que eles eram descendentes de dragões e mesmo que o sangue tenha estragado, eles ainda podem cuidar de um labirinto fraco. O monstro finaliza dizendo que poderá ter uma visão agradável. Logo o painel informacional aparece revelando a vitória de Kim sobre Treash e também revela que pouca experiência e carisma foi ganho na batalha, pois o oponente era fraco. Revela-se também que o título de comandante iniciante foi adquirido. Rapidamente o mestre é parabenizado por sua criada. E perguntado se tem algo de errado, respondendo que há muitas coisas fora do normal na verdade. Diz que o quarto do dono foi danificado pelos ratos, mas se caso os mesmos quisessem, os trabalhadores ou a própria Dominique poderiam ter se machucado. Fala que ainda bem que os chifrudos foram seus primeiros oponentes e que se a situação de Gizer continuar assim, ser eliminado é completamente possível.
Dominique se emociona pelo motivo de seu chefe estar se preocupando com todos à sua volta, pois são defesas urgentes. Logo, Kim ordena que os Nagas guardem a felicidade do triunfo no fundo de seus corações. Diz que esse lugar é dizer onde o fraco morre e o forte sobrevive, então não tem tempo para desfrutar a vitória. Fala também que o labirinto Nagan está fraco agora, no entanto. Um novo capítulo ali se inicia. O armazenamento vai ser uma tesouraria, o território será propriedade e aquele lugar tornar-se-á uma mega fortaleza, feita com suas próprias mãos e trabalho. Kim diz que todos serão lembrados como lendas. Alguns dias desde a batalha contra os ratos se passaram e as armas foram para a barriga dos Nagas juntamente ao armazém, deixando-os satisfeitos e diminuindo seus custos. Os 3 trabalhadores entraram na caverna para minerar e Dominique lidera eles. Enquanto isso, os outros soldados foram colher as joias do alojamento e as plantas com uma escolta. Kim pensa que quer fazer uma patrulha próxima a um local de caça, mas faltam unidades de pedras preciosas para a invocação, mas logo decide olhar os chifres dos ratos mortos. Leva-os para a joalheria e é parabenizado por achar estes difíceis objetos e responde que achou o ninho por pura coincidência. Logo pergunta se dá para vender aqueles ossos e é respondido que tudo pode ser comercializado e serviria para ser usados como chifres de veludo. É perguntado se detém alguma joia, mas responde negativamente, pois é uma luta achar. Já que aquilo era tudo, o joalheiro decide pagá-lo como de costume. Os dois se encaram em silêncio por um período de tempo curto. Kim é perguntado sobre estar calado e responde dizendo sobre as aranhas infernais. Pergunta onde tem algum espaço com os aracnídeos e é questionado pois perdeu uma chance, mas responde que precisa de mais joias. O joalheiro descobre que Kim necessita de mais dinheiro, pois irá vender as outras pedras que conseguir com as aranhas. Em tom de deboche, o grisalho de óculos diz que o mesmo quebrou até a mesa da última vez porque não queria ir e fala que dinheiro realmente é tudo. Logo informa que a primeira equipe avançada tinha acabado de sair e se Kim quisesse acompanhá-los teria que se juntar ao esquadrão principal, que sairá algum tempo depois. Pergunta ao protagonista o seu nível e é respondido em tom de deboche, pois não tinha conseguido saber mesmo após a checagem de antecedentes. Questiona por quanto tempo um homem pode guardar seu rancor e Kim responde dizendo que não sabe seu nível, pois nasceu e foi criado no 12º andar. Impressionado, de óculos diz que o mesmo não deveria brincar com isso e é respondido com o local e com quem o protagonista tinha morado no labirinto. Descobre-se então que Kim é o filho da dungeon com o maior nível da Coreia. O mesmo logo pergunta o porquê de tanto alvoroço e é questionado pelo motivo de não saber. Kim é perguntado sobre a força de um filho da dungeon, mas diz que não sabe, pois nunca voltou depois que escapou do labirinto. Coisas sobre o mundo e a situação dentro de dizer o mesmo, mente dizendo que não sabe de nada e por isso mesmo colocou a condição da informação. O grisalho tenta explicá-lo de um jeito mais fácil. Foram atribuídos níveis a todos os filhos das dungeons, condizendo com o andar que nasceram e foram criados juntamente ao seu nível, sendo um dos poucos filhos de andares profundos. 1 ao 3 são os andares mais fracos, normalmente mais fortes que um homem adulto, sendo normalmente equipes de exploração ao invés de ataque. 4 ao 6 são os andares medianos, estando nos grupos de frente com sua força parecida com a de super-heróis como nos filmes de crianças. 7 ao 9 são os andares baixos de monstros, a força dos mesmos é óbvia, por isso são muito arrogantes. Finalmente, a partir do 10º andar é o território de terror cósmico, pois os humanos não puderam alcançar nem na Grande Guerra. Não há muitas informações dos andares mais profundos porque há poucos no mundo, então se quem for mesmo deste andar não tem muito o que explicar. Então, quanto mais embaixo é o andar, mais as pessoas de lá detêm poderes especiais na força, velocidade e outros atributos. Por fim, depois de o grisalho explicar, pergunta se o mesmo tem alguma habilidade especial como cuspir fogo ou olhos de laser. Com seus poderes especiais sem armas, Kim precisaria apenas conhecer os pontos fracos para matá-lo com as mãos vazias. E percebe-se que o corpo do joalheiro é todo feito de pontos fracos. Desesperado, o grisalho fala que entendeu, então Kim pergunta se ainda há espaço para ele. Responde então que caso o mesmo seja realmente de nível 12, se não houvesse espaço no grupo seria arranjado. Após isso, o protagonista pede para diminuir seu nível. Abaixando seu rank, o pagamento também diminuirá, mas tudo ficaria bem para o protagonista caso isso acontecesse. Com acordo fechado, o grisalho mandará para Kim tudo o que irá precisar, incluindo equipamentos e cronograma, e o mesmo fica agradecido. Pede então uma foto e o documento de identificação do protagonista a fim de produzir o cartão de filho de dungeon. Ele pergunta o que seria esta tal de identidade e que iria ficar maluco. Enquanto isso, no labirinto, os monstrinhos prestam bastante atenção, pois segundo Dominique os mesmos serão lembrados como verdadeiras lendas eternizadas daquele local. Logo o mestre chega perguntando o que seria todo aquele ritual. Aquilo seria na verdade um primeiro relatório. Então é informado pela menina de cabelo azul sobre a colheita da mineração estar indo bem, pois algumas joias foram encontradas. E que outras pedras foram obtidas a partir da subjugação de uma besta selvagem um pouco mais cedo. Então o mestre pergunta onde estariam elas. Rapidamente as recebe em suas mãos de sua empregada. Um enorme barulho de repente é escutado vindo do núcleo do labirinto.
Revela-se que as joias estão sendo convertidas em energia de labirinto e que o mestre irá invocar mais um Nagant. O mesmo irá investir no labirinto sem hesitação, pois não é necessário no mundo de cima. Avisa então que não estará presente no local durante 2 semanas e é questionado sobre o motivo disso. Diz que tem que atender a uma subjugação de aranhas infernais e não poderá abrir um portal que não fecha em frente aos seus companheiros. Fala também que as joias da colheita levam muito tempo para crescer, por isso vai atrás das aranhas e tudo será mais fácil caso dê certo. Um mega arqueiro Nagant, que é a verdadeira forma do trabalhador verde, é invocado e aparece em meio a muita fumaça. Então logo recebe a ordem de ficar de vigia no portão com os soldados. Mostra para Dominique que a energia das pedras preciosas coletadas por dias já acabou sendo respondido positivamente. O mesmo deixa apenas 2 joias para a manutenção do ambiente. Pergunta então à sua empregada se pode ajustar o tamanho do portal de onde veio. Já no portal de Paju Gizer são dadas instruções antes do adentramento do local. A senhorita Li Junyoung será a comandante desta expedição e mostra-se bem rígida e bruta. Em 2 semanas um time de 22 pessoas irá subjugar as aranhas infernais que invadiram o 2º andar. 7 pessoas formarão o grupo de ataque, que formará uma fila com base em seus níveis juntamente a 15 exploradores normais. Todos podem checar o seu braço direito para saberem seus respectivos níveis. Toda a explicação rapidamente é terminada pela comandante. A mesma ordena que o time de expedição entre abrindo o portão B. Todos obedecem-na e de prontidão fazem a abertura do portão. Como estão bem distantes do primeiro time, andarão muito rápido e a comandante rezará para que tudo dê certo no caminho. De repente um dos expedicionários é atacado brutalmente por um monstro. O mesmo pede socorro agonizando muito. A moça de cabelos castanhos logo percebe a presença do lagarto rabo de chicote e pede para todos tomarem cuidado com o seu rabo. Então ordena que todos mirem no sovaco e na pata da frente, mas logo é questionada por conta do valor do animal que seria morto ser muito baixo. 2 exploradores conversam sobre começarem com uma pausa, pois o de cabelo amarelo ouviu dizer que a qualidade dos exploradores caiu recentemente. Diz também que todos eram selecionados, mas fáceis presas. O de cabelo castanho responde que já fazem 10 anos da guerra e os soldados úteis já deram o fora. O de espada nas costas fala que na real quase todos ali teriam altas dívidas, mas é respondido negativamente, pois aquele pessoal lutava muito bem mesmo. Logo retruca dizendo que dá no mesmo morrer lá em cima pelos cobradores ou ali embaixo para os monstros, mas não seria preocupante já que a vida dos outros está na linha. De repente o loiro faz uma pergunta sobre o que está vendo em sua frente. Aquilo seria um mercenário de nível 7 que a chefe convocou. A mesma observa-o em ação ali mesmo e pede desesperadamente que mirem nas feridas do bicho. Todos comentam sobre a morte do soldado abocanhado pelo monstro. Li logo ordena aos mesmos se mexerem checarem as joias e passarem desodorizante antes que o cheiro de sangue se espalhe. Ela respira fundo e acalma-se enquanto isso. Parabeniza Kim sobre suas habilidades muito boas. Fala que a pele do lagarto rabo de chicote é grossa, então o velho estava certo em recomendá-lo. A mesma pede ao protagonista que obedeça às ordens da próxima vez, pois pode faltar mão de obra quando realmente necessário. O mesmo a pergunta se fez algo de errado e é respondido em negativo, pois não pode ser considerado tão preocupante o que acaba de fazer. Lee diz que até uma pessoa normal enfrentaria o monstro e que irão ter lutas nas quais os exploradores normais não vão conseguir enfrentar logo de cara. Fala também que se o mesmo gastar toda a sua energia ali vai ser difícil e é respondida para não preocupar-se, pois Kim estava preocupado com o seu corpo congelando de frio e precisou se mover para esquentar-se. Logo a comandante é informada que a tropa está pronta para seguir viagem e falta apenas cerca de 1 hora para chegarem ao save point. Kim pensa que já esperava por tudo aquilo, mas o tratamento dos filhos da Dungeon e dos exploradores normais é muito diferente. Questionada sobre o cadáver ali presente, a chefe responde com ironia ao seu empregado. Ainda pensativo, o protagonista imagina que mesmo com pessoas morrendo ninguém sequer pisca. O mesmo fica ali parado por alguns segundos pensando. Raciocina que a reação seria diferente se fosse um filho da Dungeon, e ainda bem que não importou-se muito com aquilo. 1 semana depois, na entrada para o 2º andar de Gizer, o relatório é que tiveram 2 batalhas contra lagartos e nenhum dano foi causado além de 3 mortes. Enquanto isso, alguém encontra joias terrestres e fica muito feliz. Todos se perguntam animados sobre o quanto custaria aquilo. Com aquele tamanho valeria 5.000, então seria dividido em 200 por pessoa. Um dos soldados fica triste por ser pouco dinheiro, mas logo é repreendido, pois é apenas o começo da jornada. Comenta-se sobre as aranhas infernais terem pedras do tamanho de um pulso com grau intermediário muito raro. O trabalhador se pergunta quanto daria 2 dessas e é xingado por ser muito burro, pois valeria milhões para cada um. Então o mesmo descobre que a carga de trabalho é de alguns milhões. Algo cai no chão logo em sua frente. De repente Jungtai chama a chefe do comboio desesperado, pois algo está errado. Era estranho porque pensaram que tinham alcançado o objetivo, mas os rastros de serpente ficaram uma enorme bagunça.
Parecendo que teve uma grande batalha, então a moça logo pensa que o primeiro time achou as aranhas, mas é contrariada pois os rastros do primeiro esquadrão se espalharam por todos os lugares. Enquanto isso é chamada novamente. Então pergunta o porquê da agitação do soldado. O mesmo explica que joias terrestres estavam caindo de cima, mas quando tentavam pegá-las os seus corpos não se mexiam no ar. Todos se perguntam incrédulos se era uma besta, pois as pedras caíam do céu. A líder do grupo também fica muito perplexa. Logo após, Lee ordena que todos se preparem para lutar e pede os sinalizadores. O soldado ninja logo se apossa do sinalizador e joga-o com toda a força o mais alto possível. A luz rapidamente revela muitas pessoas presas ao teto da caverna. Todos olham para aquilo muito surpresos e com semblante de medo. E se perguntam se todas aquelas pessoas mortas são humanas. Lee é questionada sobre dizer que os rastros estariam por todo lado e logo responde que as 10 pessoas no teto são só uma parte. Ordena rapidamente para irem embora e se reagruparem enquanto surge um monstro nas suas costas. A mesma é avisada rapidamente daquilo atrás de si. Percebendo aquele bicho, ela se prepara para defender-se. Rapidamente golpeia a aranha com um golpe fatal. Ordena que os filhos da dungeon tomem a frente e que o bunker dos exploradores entre em ação rápido. A mesma, muito cansada, observa tudo aquilo. Diz para manterem a fonte de luz acesa, pois os sinalizadores estão se apagando. Pede também que todos se mexam rapidamente. Kim de prontidão entra na luta contra as aranhas infernais. Ordena aos seus companheiros que joguem mais sinalizadores rápido. Do bunker um sinalizador é jogado rumo ao céu. E com a luz vermelha do mesmo revela-se mais uma legião de aracnídeos do inferno. Uma mega aranha encara o explorador loiro. O mesmo também olha para ela com um semblante de vingança e raiva. Rapidamente pula em sua direção para atacá-la. E finca sua espada afiada em seu corpo. Outra aranha aparece destemida a atacá-lo. O mesmo a chuta muito forte e clama por Yongo. A monstruosidade voa muito longe depois de ser golpeada. Surge então o soldado dos olhos azuis e cabelo castanho. O mesmo pula e se prepara para golpear fatalmente outro inimigo. Acerta o golpe imobilizando suas patas. O monstro cai no chão sem seus meios de locomoção. E então o inseto é esmagado com um pisão. Quebra em vários pequenos pedaços crocantes e pretos. Enquanto um homem de olhos azuis e cabelo castanho dá seu comentário sobre limpar o lugar, uma aranha aparece não deixando terminar a frase. Ele a mata e termina suas palavras, pois limpar tudo aquilo seria uma chatice. Finaliza derrubando o corpo de sua oponente no chão e a quebra em vários pedaços. As outras aranhas observam tudo aquilo enfurecidas e com espírito de vingança. Tentam rapidamente atacá-lo para vingar a morte de sua parceira. Mas bem rápido uma delas é parada. O mesmo faz uma cara muito enfurecida para as outras. Sendo atacado por todas elas, o homem é salvo por uma moça que detém uma bela espada fina. Todos a olham impressionados enfrentando as aranhas infernais. A mesma também tem olhos azuis juntamente a um cabelo vermelho curto. Ela pega sua espada e se prepara para a batalha. Seus golpes são extremamente rápidos e certeiros. A mesma usa todas as suas habilidades naquele momento. Após terminar tudo, ela pergunta ao homem o porquê de ter feito aquilo e é respondida que a mesma estava demorando muito para matar as aranhas. Ela diz que todos realmente precisam lutar com força total ali, enquanto os soldados estão muito medrosos devido às aranhas. Pede então que toda a equipe se prepare imediatamente. E que prestem muita atenção, pois são humanos normais. Ordena a todos os filhos da dungeon irem atacar. Kim logo se prepara após ter derrotado uma das oponentes. Novamente mata algumas delas em poucos golpes. Toda a galera fica impressionada observando aquela maestria. A chefe se pergunta se o mesmo é nível 7. Enquanto ele acaba com todos os outros monstros bem rápido. Lee ordena depois de tudo aquilo que cuidem dos feridos e deixem os que estão bem capturarem as aranhas. Os outros comentam que foi um bom aquecimento, pois estavam pensando que morreriam de tédio sem fazer nada durante uma semana. A comandante pensa em algo muito estranho. Os registros estavam dizendo que as aranhas só aparecem em baixos níveis e era uma informação falsa, então acredita apenas no registro de tempo da guerra. É questionada pois os aracnídeos eram fracos e não precisaria se preocupar com isso agora. Se perguntam se os monstros de níveis mais baixos são fracos ou talvez eles que seriam muito fortes. Um dos soldados dá graças a Deus por não usarem os explosivos. Enquanto isso, depois de uma análise, percebe-se que aquelas não eram aranhas infernais. Pois os aracnídeos do inferno originais são bem maiores, possuindo exoesqueleto e epiderme forte. Perguntam-se se aquelas seriam subespécies, pois seu estilo de luta era diferente sem combate corpo a corpo. A chefe logo procura Kim, que pede para a mesma esperar e pensa que as aranhas são criaturas muito cuidadosas. Dois soldados se perguntam o porquê de tantas teias estarem presentes ali. O protagonista raciocina também que esses aracnídeos não atacam primeiro. Os trabalhadores continuam perguntando-se se aquilo seriam apenas teias mesmo, pois eram muito grossas. Kim continua pensando, pois as aranhas esperam para que suas presas caiam na armadilha.
Um dos soldados avista algo e tenta avisar. Ali seria o lugar por onde eles entraram. Parecia existir uma aranha com sede de sangue por ali. O protagonista pergunta se ainda tinham explosivos e é respondido afirmativamente. Fala então que seria bom instalar as bombas na entrada bloqueada o mais rápido possível. Dois exploradores discutem o porquê daquilo, sendo que a batalha acabou e tudo parece ser muito clichê. O loiro diz então que o mais forte do grupo está se escondendo e do nada aparece sendo respondido em afirmação por Kim, que logo fala que a aranha infernal está se escondendo por perto. Todos o encaram com cara de desentendimento e preocupação. E então subestimam o problema, pois parece ser muito pequeno. Kim logo responde-os relembrando do aviso dado que aqueles monstros não eram as verdadeiras aranhas infernais. A chefe logo pergunta como mesmo tem tanta certeza. Um grito de "como ousa um mísero inseto causar uma ferida" é escutado. Era a menina de cabelo curto ameaçando uma aranha. Desesperado, o protagonista grita para a mesma sair de perto, que aquele era um verdadeiro aracnídeo infernal. Mas não dá tempo, pois a mesma é golpeada fatalmente. E morre de forma muito trágica, com muito ketchup saindo de sua boca. A aranha logo tenta comer o corpo dela. As verdadeiras aranhas infernais surgem no local, todas elas muito destemidas e raivosas. Existem muitas delas para todos os lados. A chefe logo ordena que os exploradores parem o que estão fazendo e se reúnam. Ela chama por Jinvoo, pois ele mesmo disse que aquelas são as verdadeiras aranhas. O mesmo fica parado e não responde por este nome, e observa um dos soldados ser morto, pedindo socorro e dizendo que não queria morrer. A chefe grita em seu ouvido novamente seu nome e pergunta se o mesmo está bem. Paralisado e suando frio, ele olha para a mesma, e logo em seguida pede desculpas a ela. Revela-se que são duas aranhas infernais filhotes e uma rainha, pois o resto é da espécie inferior, sendo ordenado logo depois que todos os explosivos sejam usados. Eles não têm tempo para preocupações com a estrutura da caverna, pois as teias são muito resistentes. Lhe pergunta se já viu aranhas infernais antes, pois tem uma grande experiência ao lidar com elas. Uma das aranhas os encara com muita ira. O menino loiro diz que as malditas não param de aparecer e se pergunta onde está a equipe vanguarda de filhos da Dungeon. Logo é respondido pelo de cabelo castanho que as aranhas os capturaram para servir de lanchinho e o resto já deve estar no céu. O mesmo pergunta quanto tempo falta para a ativação das bombas, que seriam ativadas em pouco tempo. Todos se perguntam por que recuarão e são respondidos que é por conta da ordem do especialista em aranhas. O objetivo principal desta missão era apenas correr logo após alcançar a meta. A pessoa que foi comida mais cedo foi muito descuidada. O mais experiente ordena que o resto desvie, pois as aranhas infernais iriam avançar. Um dos soldados diz que era por isso que estava esperando, e logo pula em direção a uma das aranhas. É chamado de idiota e maluco, pois parecia que queria morrer. O mesmo tenta acertar o monstro com um murro bem forte. Até consegue tocar a face da aranha, mas seu golpe é muito ineficiente. Percebendo aquilo, ele fica desesperado. Também percebe que a casca é extremamente dura. Todos olham atentamente aquela cena muito preocupados. Faltam até palavras para descrever tudo aquilo. Logo avistam que mais uma aranha está vindo ao ataque dos mesmos. Rapidamente o protagonista heroicamente fica à frente do monstro prestes a atacá-lo. A peste fica enfurecida com aquela audácia. Preocupados e tensos, dois exploradores observam Kim entrando em ação. O mesmo se aproxima da aranha e se prepara para golpeá-la. E logo após acerta um golpe extremamente forte que faz até os próximos daquilo caírem. Um menino dos olhos azuis se pergunta se o combatente seria um monstro. O moço do cabelo amarelo tenta chamar o homem dos olhos azuis para mais longe do combate perigoso. Enquanto isso, o protagonista acaba com um dos monstros na frente de todos, observando os seus movimentos atentamente. Se prepara para matá-lo com um golpe extremamente certeiro. Fica parado se preparando por alguns segundos. E encara também por algum tempo as aranhas. Seriam duas de uma só vez que ele teria que derrotar. Pensa então que tem que aguentar até os explosivos ficarem prontos e que morrerá se pegar leve. Enquanto isso, se pergunta há quanto tempo não usa sua habilidade de eletricidade. Imediatamente o mesmo reluz uma claridade extremamente branca com raios atrás. E decide então atacar as aranhas com muita eletricidade em sua volta. Todos olham aquilo muito pasmos e sem acreditarem. Logo verifica-se o estado das bombas implantadas. Elas já estariam prontas e seriam explodidas agora mesmo. Em meio a muitos raios e fumaça, Jinvoo encara tudo aquilo. E logo é informado de que uma saída foi aberta e tem que fugir imediatamente sem esquecer dos suprimentos. O mesmo acerta a sua chefe em seu corpo. A mesma é arremessada para bem longe dali. Depois disso, ele vai ao enfrentamento de mais aranhas. Segura muito forte a espada em suas mãos. Ele chuta a parede, quebrando-a em vários pedaços enquanto todos assistem de camarote. Pasmos, impressionados e preocupados, os exploradores observam aquilo. A chefe tenta avisar o protagonista que as aranhas não vão desistir tão facilmente.
e é retrucada com uma ordem dizendo para irem primeiro na frente. O herói diz que verá-los depois do lado de fora. Eles, ainda muito tensos, ficam sentados observando. O protagonista fica parado com sua foice na mão e diz que as aranhas estão rindo dele e são muito arrogantes. Elas acham que já venceram, mas na opinião do mesmo, só se livrou de alguns míseros incômodos. Kim fala que as mesmas não entenderam a gravidade da situação e irão se divertir muito em tom de ironia e sarcasmo. Um portal rapidamente é invocado por ele, e logo depois é aberto muito rápido. Ele ultrapassa o portal e revela-se o labirinto com todos os soldados de Nagant preparados. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você não quer perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Buerinho.